Olá, hoje vamos mergulhar num tema que, olha, sempre rende conversa: o dízimo. Temos aqui um material bem denso, um estudo chamado O Dízimo Bíblico, estudo completo. Ele faz uma varredura dessa prática usando textos do Antigo e Novo Testamentos. A nossa proposta aqui é destrinchar o que esse estudo específico nos diz, sabe? Sobre a origem, o propósito e a aplicação do dízimo, olhando direto para as passagens bíblicas que ele analisa. Então vamos lá. Para começar, o que exatamente era o dízimo lá no Antigo Testamento, segundo a análise desse material? O ponto de partida do estudo é que dízimo, bom, significa literalmente a 10ª parte. Exato. E era um mandamento dentro da lei de Moisés, algo bem específico para o povo de Israel antigo, né? Isso, exatamente. E o estudo ressalta um ponto importante. Baseado em números, esse dízimo era, assim, direcionado ao sustento dos levitas. Ah, os levitas. É, eles eram a tribo sacerdotal, serviam no tabernáculo e, diferente das outras tribos, não receberam terras como herança, então precisavam desse sustento. E o texto de Deuteronômio ainda expande o uso, tipo, de um dízimo para ajudar estrangeiros, órfãos, viúvas. Entendi. E um detalhe que o estudo frisa bastante é que esse dízimo era primariamente em produtos da terra, certo? Grãos, vinho, azeite, animais, essas coisas. Isso é crucial na análise que o estudo apresenta. Era, na maior parte, uma contribuição agrícola e pecuária, não monetária, sabe? E mesmo que já existisse dinheiro naquela época. Sim, mesmo com dinheiro já circulando. Ah, porque essa é uma dúvida comum. Ah, era em alimentos só porque não tinha dinheiro. Mas o estudo contesta isso, né? Contesta. Ele aponta que o dinheiro já existia sim, inclusive cita Deuteronômio 14, uma passagem bem interessante. Lá diz que se a distância até o local de entrega fosse muito grande, o israelita podia vender os produtos do dízimo. Vender? Isso, vender, levar o dinheiro da venda, mas chegando lá, ele deveria usar esse dinheiro para comprar de novo os alimentos, as bebidas, tudo para a celebração e entrega no local que Deus tinha determinado. Nossa, que interessante. Ou seja, o dinheiro era quase um meio de transporte, um facilitador para a viagem. Mas o destino final era o consumo ou a entrega dos produtos em si. Exato. A conclusão do estudo é que essa natureza agrícola do dízimo era intencional. Entendi. E um propósito serem produtos. Isso, segundo essa interpretação, a ênfase estava nos frutos do trabalho da terra que Deus tinha dado a Israel. Isso nos leva a um ponto que sempre gera debate. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Muitos usam essa passagem para justificar a prática do dízimo hoje na igreja. Como esse estudo aborda isso? Olha, o estudo argumenta que o contexto aqui é, assim, fundamental. Se a gente lê um pouco antes, em Malaquias 2, fica claro que a mensagem era direcionada especificamente aos sacerdotes de Israel daquela época. Eles estavam sendo negligentes? Isso. E a casa do tesouro seria um depósito lá no Templo de Jerusalém. E o mantimento seria literalmente comida para o sustento dos sacerdotes e levitas. Nossa! Então, pela análise do estudo, aplicar o Malaquias diretamente ao contexto da igreja cristã hoje seria deslocar o versículo do seu cenário original, né? Exato. Que era o templo, os sacerdotes judeus, a lei mosaica. Essa é a conclusão que o material apresenta, sim, que seria uma aplicação fora do contexto histórico e da aliança original que se referia. E na sequência, Malaquias 3:11 fala sobre Deus repreender o devorador. O estudo também tem uma visão específica sobre isso, diferente da ideia de um ataque espiritual às finanças. Tem, sim. A análise conecta o devorador a pragas agrícolas reais, tipo gafanhotos, que eram uma ameaça constante para as colheitas lá no Antigo Oriente Médio. Pragas mesmo. É. Cita até paralelos em Joel e maldições por desobediência na lei, como em Deuteronômio, que falam justamente de pragas destruindo plantações. Faz sentido, né? Ligando com as colheitas da época, as consequências previstas na própria lei por não cumpri-la, é uma perspectiva bem diferente da interpretação comum
de um demônio financeiro. Eis até um juízo divino ali, ligado à desobediência à lei mosaica naquele contexto agrícola de Israel. Não uma entidade espiritual focada nas finanças dos cristãos hoje, entende? Entendi, mas aí vem outra questão. E quando Jesus menciona o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, lá em Mateus 23, alguns veem isso como um endosso à prática para nós hoje. O estudo trata disso também. Explica que, bom, Jesus estava falando com escribas e fariseus, judeus, que viviam sob a lei de Moisés. Ah, importante isso. Sim, isso ocorreu antes da morte e ressurreição dele, que, segundo a teologia cristã, inauguraram a nova aliança, né, como Gálatas sugere. O material argumenta que Cristo é o fim da lei, como diz Romanos 10, e que a mudança de sacerdócio implicou também uma mudança de lei, segundo Hebreus. Entendi. Então, na visão do estudo, Jesus estava repreendendo a hipocrisia deles. Eles focavam nos detalhes da lei, como o dízimo de temperinhos, Exato. enquanto negligenciavam o principal: justiça, misericórdia, fé. Mas ele fez isso dentro do contexto da lei que ainda vigorava para eles naquela época. Essa é a linha de argumentação apresentada. Não seria, então, uma instituição do dízimo para a igreja na nova aliança? A menção confirmava a prática naquele sistema legal vigente, mas não a transportava automaticamente para a nova dispensação, segundo o estudo. Então, se o estudo argumenta que o dízimo como mandamento percentual ficou lá na antiga aliança, qual seria o modelo proposto para a contribuição financeira hoje, na nova aliança? Aí o material aponta para um princípio diferente, baseado mais na voluntariedade, na graça. Cita 2 Coríntios 9. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Ah, é a alegria de dar. Isso. A ênfase muda da obrigação legal de um percentual fixo para a generosidade que vem do amor, da fé. E menciona exemplos práticos disso, da igreja primitiva, talvez? Sim, cita o exemplo lá em Atos 4. Os cristãos vendiam propriedades, compartilhavam os recursos para que não houvesse necessitados entre eles. Era um movimento de solidariedade, assim, espontâneo, movido pelo espírito, pelo amor fraterno. Não por uma regra de 10%, sabe? A contribuição era conforme a capacidade e a disposição do coração de cada um. Ok, então, para a gente recapitular a perspectiva apresentada neste estudo específico. O dízimo era uma regra da lei de Moisés para Israel, focado em alimentos. Isso. Malaquias falava aos sacerdotes sobre provisões no templo. O devorador seria uma praga agrícola. Uhum, Jesus mencionou o dízimo ao repreender fariseus que ainda estavam sob a lei. certo. E a nova aliança enfatiza a contribuição voluntária, alegre, proporcional à fé e à capacidade de cada um. Exatamente. E essa análise toda, né, nos deixa com uma reflexão interessante que o próprio material propõe no final. Se o dízimo tinha esse propósito histórico e contextual tão amarrado à lei de Moisés, à estrutura de Israel, como é que entender essa distinção pode, ou talvez devesse, influenciar a maneira como os cristãos hoje pensam sobre generosidade? Boa pergunta. Sobre o sustento da comunidade de fé, a responsabilidade financeira, fica aí algo para se aprofundar individualmente, né, para pensar.